Olá, boa noite, tudo bem, Peterson? Boa noite, professora. Tudo ótimo, e a senhora? Graças a Deus, tudo bem. Estamos com saúde, né? Então tá tudo bem. Na aula de hoje, eu já vou começar então, porque eu mandei para outra turma, eu estou aguardando ver se entram, mas eu já vou começando, tá? Tá. Não sei se você tem as últimas notícias aí, a nossa avaliação será postada na semana que vem, e aí no dia 10 nós vamos postar a avaliação para vocês. Vai ser do dia 10 a dia 19. Então aí a aula de hoje, a avaliação será até no conteúdo da aula de hoje. Aí na aula que vem a gente vai encerrar, né, o livro didático, mas a avaliação mesmo vai ser até o conteúdo da aula de hoje, ok? Então, nesta aula de hoje, aí discutindo ainda, né, na unidade 4, ensino da análise e da reflexão linguísticas, e aí nós já refletimos sobre coesão e coerência, já refletimos sobre a questão das questões morfossintáticas, né, vários aspectos que nos trazem como professores, que nos faz refletir ali como revisar os textos, né, que atenção que nós devemos ter aos textos dos alunos, né, no momento da revisão textual. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a análise e reflexão linguísticas, né, aspectos textuais e discursivos. Então, nós vamos iniciar aí a nossa aula, né? Não sei se vocês, se você, Peterson, ou quem mais depois ver essa aula já, leu textos ou livros, né, de José Saramago. Eu sou suspeita a falar porque eu já li alguns livros de José Saramago. E aí ele tem uma identidade própria na escrita, né, na forma de escrever os seus textos, os seus livros. Então, para iniciarmos os estudos dessa sessão, nós vamos ler este trecho daquele livro Ensaio sobre a Cegueira, que também tem um filme, né, sobre esse livro, de José Saramago. Então, vamos lá. O médico perguntou-lhe: nunca lhe tinha acontecido antes. Quero dizer, o mesmo de agora, ou parecido. Nunca, senhor doutor. Eu nem sequer uso óculos. E diz-me que foi de repente. Sim, senhor doutor, como uma luz que se apaga, mas como uma luz que se acende. Nestes últimos dias, tinha sentido alguma diferença na vista. Não, senhor doutor. Há ou houve algum caso de cegueira na sua família? Nos parentes que conheci ou de quem ouvi falar, nenhum. Sofre diabetes? Não, senhor doutor. De sífilis? Não, senhor doutor. De hipertensão arterial ou intracraniana? Da intracraniana não sei. Do mais, que não sofre. Lá na empresa fazem-nos inspeções. Deu alguma pancada violenta na cabeça? Hoje ou ontem? Não, senhor doutor. Quantos anos tem? 38. Bom, vamos lá então observar esses olhos. O cego abriu-os muito, como para facilitar o exame, mas o médico tomou-o por um braço e foi instalá-lo por trás de um aparelho que alguém com imaginação poderia ver como um novo modelo de confessionário, em que os olhos tivessem substituído as palavras, como um confessor a olhar diretamente para dentro da alma do pecador. José Saramago. Este livro, essa obra é formidável, né? Então, o filme dele, ele tem uma, assim,
elucida bem o que é o livro, né? Mas é muito mais fantástico é ler o livro. E aí o que nós observamos aqui nessa estrutura desse texto? E aí, Peterson, o que você observou na estrutura desse texto? Não é um texto diferente? Sim. Esse texto, ele não tem, você pode ver que a marcação dele de pontuação é bem diferenciada, né? Só tem vírgula, né? Só tem vírgula, isso mesmo. Nós vemos um ponto só, né? Um ponto aqui no meio aqui, só um ponto. Depois observar, bom, vamos lá então observar esses olhos, aí ponto. Então, o texto de José Saramago, ele tem essa peculiaridade no sentido da escrita. Ele quis fazer dessa forma, né? E até mesmo, não sei o objetivo real do escritor, mas ele queria de alguma forma aí chamar a atenção, né, do leitor, e uma leitura assim, que você vai corrente, né? Você não para, você vai corrente, porque é só por vírgulas. E ao mesmo tempo, quando você vai lendo, você vai entendendo onde há a possibilidade de ter, por exemplo, o ponto de interrogação. Pelas perguntas que o médico faz ao paciente, a gente vai ali entendendo ali que são perguntas, mesmo marcadas somente pelas vírgulas. E logo após a vírgula, já a resposta, né, do paciente. Então, realmente, José Saramago, em todas as suas obras, elas são desta forma, né? Todos os seus livros são dessa forma, né? As pontuações. É um escritor que ele não se prendia realmente à pontuação, ele escrevia livremente, né? Então, essa leitura. Professora, Oi. outra coisa que eu estava vendo é que ele tá usando vírgula, só que ainda tem palavra que ainda tá com letra maiúscula e não tem Sim, ponto. Ele sim. continuou. Porque seria um outro parágrafo, ou seria, né, um ponto ali, não seria vírgula, seria um ponto. Então, e aí ele marca quando o personagem fala e quando o outro personagem fala com a letra maiúscula, né? Dá para entender também a marcação e aí a gente não se perde por essa técnica que ele fez, que ele, né, quis ousar e colocar nas suas obras. Realmente a gente vai lendo ali o livro dele, a gente não se perde, a gente vai lendo e vai construindo ali a lógica daquela regra que ele colocou. E aí a gente vai seguindo normalmente, vai entendendo toda a história, sem necessário ter atentar-se aos detalhes da vírgula, do ponto, porque é fácil de entender também a história mesmo com essas diferenças que ele faz. Então, você já falou, né? Então, o que você achou da leitura? Ela é estranha, né, a princípio, porque não tem ponto. Então, se você não está familiarizado com o estilo de Saramago, provavelmente teve um estranhamento diante do texto. Na verdade, trata-se do estilo do escritor português, sendo característica de sua escrita a irregularidade em relação aos parágrafos e pontuação. Não tem parágrafo mesmo, é o texto todo naquela estética, um parágrafo, ele começa com um parágrafo e não tem outro parágrafo, ele é corrente. Então, eu quero que vocês reflitam. Mas se em todos os textos tivessem essa mesma característica, se todos os textos fossem parecidos aí com o do autor José Saramago, será que ele seria... Vou fazer mais uma pergunta. Será que ele seria entendido ou compreensível se tivesse essa regra que José Saramago, ele, na sua condição de escritor,
e pela legitimidade ali de ser escritor e pela sua originalidade, ele tem essa ousadia, né, de colocar as suas próprias regras em seus livros. Então, se todos os textos fossem iguais lá de José Saramago, como que seria? Um texto todo escrito sem parágrafos. Teríamos dificuldades em identificar ideias e sequências? O que vocês acham? Nós teríamos as dificuldades aí de identificar essas diferenças? Eu acredito que sim, professora, mas em termos. Uhum. Porque depende como seria utilizado aquele texto para ensinar a criança, né? Uhum. Então, aquele texto do autor que foi mencionado atrás poderia ser utilizado para a criança ver que dá para utilizar a vírgula, né? Em várias situações, mas se eu fosse explicar outro conteúdo, eu acho que eu não conseguiria abordar o mesmo texto, né? Seria um texto já bem Sim, elaborado, já teria pontuação. sim. Então, eu acredito assim, numa contação de história, né? Eu acredito que não terá problema. Mas numa aula mais elaborada, como você falou, de até mesmo de gramática, que você vai utilizar, né? A análise morfossintática, com certeza não seria um texto ideal, né? Para visualização do aluno, com certeza, eu concordo com você. Mas, de certa forma, ali não tira nenhum significado da história. Você consegue entender a história num todo. Você consegue compreender qual é a ideia da história. Nesse sentido, a gente conseguiria, mas nos sentidos dos detalhes, de atentar-se aos detalhes, realmente a gente teria aí algumas lacunas, alguns problemas aí de conexão, né, de ideias e de sequências conforme os parágrafos, né, eles vão nos fazendo pensar nas sequências aí de pensamento, né, de um texto. Então, a constituição da linguagem, ela perpassa outros elementos além da morfologia e da semântica, sendo o conjunto de ideias, a articulação e organização dos temas, a coesão, a coerência diante dos diversos tipos de textos e a adequação ao gênero, vertentes essenciais na comunicação oral e escrita. Os parágrafos, de forma genérica e abrangente, referem-se à organização do texto em partes e são caracterizados pelo recuo da primeira palavra e ponto final ao término do trecho. Porém, a conceituação sobre o parágrafo possui diversos entendimentos para linguistas e estudiosos, sendo a divergência entre eles um fator que causa muitas dúvidas diante do trabalho pedagógico. Muitos professores dos anos iniciais e até especialistas, conforme sua formação e estudos sobre a linguagem, tratam dos contextos metodológicos em relação à construção do texto de forma diversificadas. Então, para Garcia, né, em 2010, o parágrafo é uma unidade de composição instituída por um ou mais de um período em que desenvolve determinada ideia central ou nuclear a que se agregam outras secundárias intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrentes dela. Então, nós vemos que não é só pular a linha e começar outro parágrafo, né? Isso nós precisamos, aos poucos, né, conforme as crianças que depois da alfabetização, depois do terceiro ano, indo para o quarto ano, quarto, quinto ano, elas comecem a visualizar
diferença de como vai fazer um parágrafo novo, né, no texto. Por que que eu vou fazer um parágrafo novo? Eu não posso ter um parágrafo muito extenso, então eu preciso continuar essa ideia, e aí eu vou acrescentar uma nova ideia, né, dentro desta ideia primeira que eu já fiz, mas eu não vou quebrar totalmente a ideia anterior. Então, eu tenho que ir agregando, né, uma ideia com a outra, colocando ali um novo, vamos dizer assim, uma nova informação. Eu coloquei ali a minha primeira ideia, e aí eu vou complementar com uma nova informação. Então, essa sequência de paragrafação, ela é composicional, né? Ela compõe ali toda a estruturação do texto, e ela precisa também ter uma lógica, né? Uma lógica das ideias ali para eu não quebrar totalmente o que está posto anteriormente e não, de repente, mudar de assunto totalmente, e aí eu quebro todinho a questão da ideia intercalada ali do texto. Então, Bakhtin, por sua vez, trata da paragrafação como uma construção dinâmica, com contornos pouco definidos. Ele diz o seguinte: a composição sintática dos parágrafos é extremamente variada. Eles podem conter desde uma única palavra até um grande número de orações complexas. Então, dizer que um parágrafo deve conter a expressão de um pensamento completo não leva a nada. O que é preciso, afinal, é uma definição do ponto de vista da linguagem, e em nenhuma circunstância pode a noção de pensamento completo ser considerada como uma definição linguística. Então, num parágrafo, conforme o que diz Bakhtin, num parágrafo, nem sempre eu preciso ali concluir a minha ideia. Eu posso iniciar, desenvolver, aí por isso eu vou precisar de continuidade num outro parágrafo. E esse outro parágrafo, o que que eu vou fazer? Eu vou retomar o que eu estava falando no parágrafo anterior. Então, nós temos aí várias palavras para retomar, contudo, sabendo que, tem várias palavras que eu consigo fazer essa ligação de um parágrafo com o outro, né? Então, eu vou colocar essas palavras também no início, né, da paragrafação, para conduzir ali a minha ideia de continuidade da ideia anterior. Então, como ele diz aqui, nenhuma circunstância pode a noção de pensamento completo. Não é necessário ter ali um pensamento completo, a ideia completa, né? Mas é necessário que se faça, sim, o início daquela discussão, e aí a continuidade vai se estendendo em outros parágrafos. Então, diante dessa complexidade na elaboração de textos, o encadeamento de ideias se faz necessário, sendo esta organização denominada por Marcuski como progressão, que, num primeiro momento, verifica-se na ordem de introdução, desenvolvimento e conclusão de um texto. Então, todo texto ele precisa ter essa ordem, né? Ele precisa ter aí uma introdução, como que eu vou apresentar o assunto. Eu preciso depois ir elencando o desenvolvimento nas ideias sobre o assunto, o que é, características, definições, ideias, conceitos e tal e tal. Depois eu já vou colocando, de repente, se o texto permite que eu coloque as minhas sugestões, as minhas opiniões. Então, eu já vou para a parte de conclusão. Na conclusão, eu coloco as minhas considerações,
né? E de repente até considerações que eu já vi outras pessoas dizendo sobre tal assunto. Então, é na conclusão que se faz isso. Porém, a constituição dos parágrafos se formaliza em um contexto mais complexo, sendo que tal processo se constitui por duas vertentes: progressão textual ou produção linear simples e progressão temática. A progressão, textual diz respeito ao encadeamento pelo qual o texto se constrói, com a inserção de nova informação, que se articula com a informação que já é do conhecimento do leitor ou que lhe é disponibilizada no próprio texto. Então, a progressão textual, ela vai acontecendo ali naturalmente, né, pela construção do texto, de uma inserção ali de uma nova informação. E aí você vai retornar a informação que já foi dada também, né, que já foi ali disponibilizada. Por exemplo, lá na introdução do texto. Então, quando você está no desenvolvimento do texto, você vai colocando informações novas, mas você, de certa forma, você tem que voltar àquilo que você apresentou no início do texto. Então, de acordo com Koch, Ingidor Koch, há 4 maneiras de se constituir a progressão temática. Então, nós temos aí 4 maneiras, né, desta progressão temática. Progressão temática linear. Como que acontece essa progressão temática linear? O rema de um enunciado passa a ser tema do enunciado seguinte, tá? O rema deste passa a ser tema do próximo e assim sucessivamente. Tema e rema é ali que vocês, não sei se vocês lembram de tema e rema, mas você tem o assunto e aí você tem ali o subtítulo, por exemplo. Você está falando sobre uma coisa, mas você precisa ali detalhar aquilo. É como se fosse o tema e o rema, tá? Progressão temática com tema constante. Ao mesmo tema, são acrescentadas em cada enunciado novas informações. Então, a cada enunciado, né, nós temos ali novas informações. Se eu coloco uma palavra ali que eu não usei anteriormente no texto, se eu estou falando sobre a era dos computadores, a era a geração, sobre o uso de computadores, aí de repente eu não usei a palavra tecnologia, mas aí eu coloco a palavra tecnologia. Então aí eu preciso acrescentar, né, informações sobre a tecnologia, específicas ali sobre a tecnologia. Então eu preciso, ao mesmo tempo, quando eu uso ali uma nova informação, um novo conceito, eu preciso ali detalhar aquilo, informar. Progressão temática com temas variados. Quando de um hipertema se derivam temas parciais e a cada um se acrescentam novas informações, que são os remas. Eu tenho um hipertema, né? Estou falando, por exemplo, no geral, sobre acessibilidade. Eu estou falando, o hipertema é acessibilidade. E aí, dentro da acessibilidade, tem acessibilidade de comunicação, acessibilidade arquitetônica e tudo mais. Então, eu estou falando dali dos temas parciais, né? Que são os temas menores que estão dentro da acessibilidade. Então, a cada um, eu vou ter que acrescentar uma nova informação, que são os remas. Então, por exemplo, acessibilidade de comunicação, eu vou falar da Libras. A acessibilidade arquitetônica, eu vou falar das rampas de acesso. Então, cada um eu tenho que detalhar dentro
né, deste tema que está dentro da acessibilidade, que é o hipertema. Progressão por desenvolvimento de um rema subdividido. Um hipertema é desenvolvido em partes. Cumpre observar, porém, que o mais comum é que os tipos se mesclem no texto. Então, eu posso brincar ali com a questão de mesclar dentro do texto os assuntos ali que eu estou registrando, que eu estou ali escrevendo, tá? Eu tenho essa possibilidade de trabalhar com os remas desenvolvidos, né, dentro dos temas. Eu posso mesclar uma definição com outra ali, e não necessariamente uma ordem muito disciplinada. Eu posso também fazer essa mesclagem de informações. As expectativas de aprendizagem dos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, tratam da progressão temática desde o 1º ano, enfatizando a importância da composição de ideias e reflexões encadeadas desde o início do processo de alfabetização. Então, 1º e 2º ano, no processo de reescrita de textos e de produção de textos de autoria, planejar o que vai escrever considerando o contexto de produção, reler o que está escrevendo, tanto para controlar a progressão temática, quanto para avançar nos aspectos discursivos e textuais. Então, numas turmas, né, que for fazer um trabalho, principalmente nessas turmas aí dos anos iniciais do ensino fundamental, seja o 1º e 2º ano, o trabalho com a escrita aí, ele é um pouco mais desafiador, no sentido que nós vamos trabalhar de forma mais clara, objetiva e simples a questão da escrita, né? Uma primeira produção de texto, principalmente de autoria. Então, após, né, ter aí várias rodas de conversa, contação de história, brincadeiras, de repente atividades vendo filmes e depois fazendo aquelas rodas de conversa, né, de contar os filmes e tudo mais, o que foi o enredo do filme, o que os alunos entenderam deste filme. De repente é uma aula de campo que você levou os seus alunos para uma aula de campo e foram para o museu ou foram para um parque. E lá vocês foram registrando, fazendo um relatório ali, registrando o que viram. E aí você pediu isso aos alunos anteriormente. E aí na sala de aula vocês vão fazer a roda de conversa para falar o que viram no museu, no parque. E aí depois dessa roda de conversa, o professor vai propor, por exemplo, de trabalhar aí uma escrita, né, autoral de cada aluno, que vai produzir um texto falando o que viram nesse museu, nesse parque. E aí, considerando essa escrita, essa primeira escrita, o que vai acontecer? O professor vai ter que fazer uma revisão primeira, né? Ele vai ter que fazer uma primeira revisão dessa escrita, e aí, a partir do momento que ele revisar, ele vai devolver esse texto para o aluno com as correções. Então, aí vai trabalhar ainda dentro deste prazo ali de entregar o texto para o aluno, de revisar, de corrigir e devolver para o aluno. O professor vai poder trabalhar ali, por exemplo, uma sequência didática e colocar, por exemplo, módulos de atividades conforme a necessidade ali dos alunos. Então, ele vai trabalhar pontuação, né, que é mais recorrente aí 1º e 2º ano, o uso das letras maiúsculas no início de frases,
para nomes próprios, as terminações verbais, aí no caso concordância, né? Eles foi não, eles foram, né? Então as concordâncias verbais e nominais, pronomes, o uso correto de pronomes. Então aí o professor vai fazer vários dias de atividades, né, dentro de uma sequência didática, dentro dos módulos. Primeiro dia, vamos trabalhar aqui uma atividade sobre pontuação, aí vai ter, de repente, uma música, vai ter atividade, vai ter dinâmica, mas tudo sobre pontuação. Aí outro dia o professor vai ler história e vai trabalhar com as letras maiúsculas, tal, e assim por diante. De repente o professor precisa fazer isso uma semana, que ele está lá vendo o texto dos alunos. E aí ele volta com esse texto dos alunos e pede para que os alunos, após passar aquela semana, né, dos módulos de atividades, ele devolva aos alunos ali o texto e aí vai trabalhar a reescrita desses textos. Então, uma turma de primeiro, segundo ano, claro, às vezes na segunda tentativa do aluno, ele ainda não vai conseguir atingir ali o que o professor deseja, né, que ele atinja naquela atividade. Mas em torno de pelo menos 2 vezes entregando o texto para o aluno revisar, já está de bom tamanho, não precisa ficar, né, com aquele texto até o aluno escrever tudo certo. Nas turmas de primeiro e segundo ano, a gente tem que ter mais cautela para não fazer algo assim muito maçante, muito no sentido de fazer atividade reescrita e reescrita de novo, né, de um texto, ficaria muito, muito, não seria legal, seria uma forma muito maçante de trabalhar. E aí o professor, ele devolvendo esses textos, ele vendo ali o que o próprio aluno vai começar a observar, nossa, eu errei isso, eu fiz isso, e aí ele vai reescrever o texto. E aí, após, né, ele reescrever o texto, aí pode ter dinâmicas deles trocarem os textos um com os outros, do outro colega observar o que um ou outro escreveu, e aí fazer uma roda de conversa ali, lendo um texto do outro. Aí seria também uma forma bem mais agradável, né, de trabalhar com a produção textual dentro de turmas aí de primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Lá nas turmas de terceiro, quarto, quinto ano, no processo de reescrita de textos e de produção de textos de autoria, planejar o que vai escrever, considerando o texto de produção, textualizar, utilizando-se de rascunhos, reler o que está escrevendo, tanto para controlar a progressão temática, quanto para avançar nos aspectos discursivos e textuais. Então, da mesma forma, no primeiro e segundo, pode acontecer uma sequência didática, né, com as turmas de terceiro, quarto, quinto ano, fazendo aí todo um processo. Então, nós vamos escrever o quê? A partir do quê? Então, primeiramente, pode ter leituras motivando essa escrita, contação de história e leituras muito mais realizadas pelos alunos, porque terceiro, quarto e quinto ano já tem aí o domínio da língua escrita. Então, esses alunos já podem realmente fazer a prática de leitura. E aí podem ser, né, os livros de histórias clássicas, né, de histórias mais atuais e tudo mais. E aí planejar o que vai escrever considerando o contexto de produção. Então, a partir daquele momento que o professor já sabe ali o que né, que eles vão tentar escrever, ter ali um tema, um assunto, né, sobre o que vão escrever, e aí ter ali os contextos de produção. Esse contexto de produção
é melhor que aconteça realmente dentro da sala de aula, porque daí o professor está ali verificando, acompanhando cada aluno, o que ele está produzindo, né? Então, e aí o aluno ele vai escrever, não vai achar bom, vai dar para o professor ver, e vai fazer rascunhos, né? E vai reler. Então, essas turmas terceiro, quarto, quinto ano, o professor consegue trabalhar com, vamos dizer assim, os textos já começam a ter mais corpo, né? Já começam a ter mais enredo, as histórias, elas têm mais, vamos dizer assim, mais informações, porque os alunos têm mais vocabulário, eles têm mais assuntos, né, para se falar. Então, se o professor propõe ali um assunto, um tema, e aí eles vão escrever sobre aquilo, depois de oferecer várias leituras, conversas, né, atividades orais sobre esse tema. Então, a progressão desta atividade, ela vai acontecer de forma bem tranquila, no sentido ali de ter ao oferecimento de textos anteriores, textos prévios, né? E o aluno vai conseguir relacionar as suas vivências, relacionar ao que ele conhece, relacionar ao que ele já aprendeu. Então, o aluno vai poder ali fazer uma produção bem mais, vamos dizer assim, completa, comparando aos outros níveis de primeiro e segundo ano. Então, tanto para controlar a progressão temática, quanto avançar nos aspectos discursivos e textuais. Então, aí o professor também vai ter toda uma questão de trabalhar também várias atividades dentro, né, dessa produção textual. Ele vai poder aí ter os intervalos em que poderá trabalhar ali uma sequência didática com atividades que o professor está visualizando que o que eles mais erram no texto, nos textos é pontuação, é o uso de vírgula, é a questão de paragrafação. O aluno está aprendendo a colocar ali o parágrafo, né? E às vezes ele coloca parágrafo demais, aí o professor, não, mas esse parágrafo nem teria necessidade. Ou então o aluno que faz texto corrente não coloca nenhum parágrafo. Então, o professor vai visualizando todas essas necessidades que os alunos vão tendo para a escrita e a produção textual. Gente, alguém quer comentar algumas coisas sobre alguma experiência que teve com esses detalhes, no sentido assim de revisão de textos dos alunos? Tem alguém que teve essa experiência? Boa noite. Boa noite, Gleiciele. Professora, no estágio que nós fizemos no quarto ano, a Fernanda e eu, nós ficamos assustadas que os alunos dos quartos anos não sabiam ler. Nossa. A maioria deles. Ai, A gente fez uma dinâmica que era aquela que você lia as frasezinhas, eles sorteavam papel e lá para eles falarem o que era, qual gênero era, se era receita. Eles não sabiam ler e não sabiam sobre gênero. Nossa, que triste. Que nós fizemos no colégio. Nós... E assim, como eu estava trabalhando na escola particular, as crianças já dominavam isso. Então, assim, para mim foi um susto muito grande, para a gente ver a diferença que é de uma escola para outra. É complexo, né? Porque Sim. Você vai preparado, imagino que vocês prepararam, né? E aí, Sim, vocês tiveram que fazer outra coisa? O que vocês fizeram? Aí nós explicamos, né? Aí a Fer explicou o que era um bilhete, explicou o que era uma fábula, explicou várias coisas. Eles não sabiam nem o que era fábula. Meu Deus. Professora, eles Oi. faziam a junção bem no comecinho, como
se fosse, vamos supor, era uma vez, era... Então, eles tinham muita dificuldade na hora de ler, muita mesmo. Pouquíssimas, né, pouquíssimas pessoas na sala conseguiam ler uma frase. Nossa. Mas, assim, a gente vê, professora, que eles passam por cima, sabe, o conteúdo para as crianças. Eles não aprofundam aquela dificuldade que as crianças têm. Para a senhora ter ideia, lá, ela disse que eles nem trabalhavam os livros que a escola fornecia. Nossa. Tem os livros, né? Os livros estão lá na biblioteca, Sim. mas eles não usavam. Não tem Professor, aquele o momento de material leitura. era O livro didático, o livro didático não era usado. O livro didático não era usado e era ótimo, assim, o conteúdo do livro, tudo que nós precisamos, assim, para montar a aula, assim, para na série certinha de que eles estavam. Só que a professora não tinha aproveitamento nenhum do livro, não usava para nada. E o livro didático, muitas vezes, é muito completo, né? Tem livros muito bons. Sim, o deles era bom, já era com correção de BNCC. Nossa. Bem tranquilo, sabe? Explicava bem, só que ela não dava ênfase para o livro. Uhum. E tem a biblioteca lá também, professora. A biblioteca deles também tinha uma sala, mas também eles não têm o hábito de ir também. Então, a contação de história também na sala não acontecia. Não. Você está falando, porque ela dizia que não crianças... tinha como brincar com as crianças. Ela levava assim pelo lado de que com eles era só impor, porque eles não respeitavam. Ah, entendi. É porque daí já é uma visão mais disciplinar, né? Sim. Tudo tinha assim, a professora ela passava por um probleminha. Além de tudo, a professora ela tinha um problema na sala. Tinha uma menina que ela era autista e ela tomava muita atenção dos alunos. Ela gritava. Então, assim, a professora, os alunos, a maior parte da aula não conseguiam ficar concentrados por conta da menininha. Ela participa das aulas 3 vezes por semana só, né, Gleice? Acho que eram 3 vezes. Acho que era isso. A professora, ela participa 3 vezes da aula e ela grita. Então, assim, a professora, ela não conseguia passar, assim, para os alunos praticamente nada no dia que a menina vai na aula. Então, ela tinha esse agravante também na sala de aula dela. Meu Deus, que triste, né? Porque, assim, você imagina você pegar uma turma... Vocês foram como estagiárias, mas imagina se você pega uma turma dessa. É um desafio, gente. Se você pega uma turma dessa para você lecionar. Aí, eu não sei, eu como um desafio desse, eu ia agarrar esses meninos assim e falar assim, olha, agora nós vamos. Só que assim, professora, tinha a CAD com a menina, sabe? Só que a CAD também não fazia nada, sabe? Só ficava sentada cuidando da menina, mas assim, não ajudava a professora na sala, porque a menina só vai 3 dias na semana. Nos outros dias, ao invés de ela auxiliar a professora, não, ela ficava dormindo lá no fundo da sala. Mas tem que ver se a CAD pode ficar fazendo isso, né? Pode, se está nas outras salas as CAD ajudam a cortar papel, ajuda a desenvolver atividade, só não dá aula, mas ajuda a professora no processo de organização de sala, de ajudar a cortar, colar tarefa. Porque nem sempre, né? Não é porque assim, tal função tá ali e tem que fazer, tem que ajudar o professor. Às vezes é um consenso que a pessoa entra com a outra, mas nem sempre é função, né? A função mas realmente... não custa nada, né, professora? Ficar o dia inteiro sentada no teto. Realmente, eu digo porque, assim, por exemplo... CAD, tradutor e intérprete de Libras, eles não são obrigados a fazer, realmente ele tem que estar ali atento à sua função, né? Sim. Então é meio complicado a gente falar assim que eles não pode fazer, não está fazendo nada, mas às vezes eles precisam fazer outra coisa, sim. Não sei a questão de comportamento dessa pessoa, né? Você falou que ela ficava sentada lá, mas de repente ela precisaria estar vendo sobre a deficiência, estudando ali sobre a deficiência da criança,
Não sei, ela poderia ter esses momentos, né? Mas se ela não fazia, não posso dizer. Mas, né, a gente tem que saber ali também lidar com as funções e atribuição, né, do que a pessoa precisa fazer na sala de aula. Mas isso aí é consenso de coleguismo, de tudo, né, entre professor e o auxiliar também, né? Sim. Aí a gente entra na questão de relação interpessoal ali, né? Então, às vezes, se não existia essa relação, então não tinha uma ajuda mútua, né? No sentido de visualizar a necessidade do aluno. Aí, quando a gente visualiza, né, o foco ali, a necessidade do aluno, a gente abraça, a gente quer participar, né? Muitas vezes a gente quer de repente, auxiliar, quem é intérprete, quem é CAD, de uma certa maneira acaba auxiliando, né, os professores em algumas tarefas, sim. Então, vamos lá. Então, continuando, de acordo com Antunes, 2005, a coesão textual ocorre de 3 formas: por reiteração ou referência, por associação ou por conexão. Então, falando, né, de paragrafação, falando dessa estruturação textual, nós também precisamos falar da coesão textual, como ela ocorre aí dentro dessa estruturação, que nós vamos aí ensinando os alunos, né, como estruturar o texto. E aí nós temos que atentar à coesão também. Então, pela reiteração, o que é a reiteração? Ela refere-se à relação estabelecida entre os elementos do texto, de forma que alguns aspectos são recuperados, favorecendo um movimento de retomada dos contextos anteriores e a continuidade do percurso, como um fio condutor da ideia central. Então, quando eu preciso, por exemplo, eu estou falando o nome do personagem lá numa história. O João, o João. Eu não vou precisar falar João novamente. De repente eu falo o menino, aí eu troco por ele, né? A criança. Então, de repente, eu vou substituindo aí e vou retomar, que é o João, né? O personagem principal é o João. Então, eu vou retomar ali o que eu falei, mas utilizando outras, pode ser pronome, conectivos, pode ser palavras que vão fazer essa conexão, retomando o que eu falei, né? Associação refere-se à relação organizada a partir da ligação entre as diferentes palavras do texto, caracterizadas pelo mesmo campo semântico, ou seja, palavras que se aproximam, tratam do mesmo assunto. Por exemplo, manicure, esmalte, cutícula, lixa, alicate. Então, se tiver uma relação dessas palavras, nós vamos saber que nós estamos falando sobre, de repente, limpeza das mãos, né? Unhas feitas, a profissão aí de manicure, que tem a ver, é uma associação, nós vamos associar manicure com esmalte, com cutícula, com lixa, com alicate, nós vamos fazer essa associação entre as palavras de um assunto, né? Se eu estou falando, eu estou falando sobre o salão de beleza que tem ali as profissionais que são manicures, e aí eu vou associando, né, os materiais que elas usam e tal. Então, quando eu tenho esse grupo de palavras, eu vou saber que eu estou falando de determinado assunto. Conexão está relacionada com as ocorrências semânticas. Semânticas, vocês lembram que nós falamos na aula passada? Semântica, né, significa sentido, significado, que se constroem especificamente entre as orações e, por vezes, entre os parágrafos ou períodos.
Então, são formatadas com a utilização de conectivos e em contexto de progressão textual, promovendo relações de causalidade, temporalidade, finalidade, adição. Então, a conexão, nós vamos utilizar ali alguns conectivos, né? Por exemplo, para relacionar as ideias. Eu vou falar sobre o salão de beleza, então eu vou falar sobre o salão de beleza, que tem manicures que utilizam tais materiais, esses materiais, então, e esses materiais. Então, já é ali uma conexão que eu falei de materiais. Então, eu vou fazendo ali as conexões, né, seja pela causalidade, temporalidade, finalidade, adição. Então, de acordo com Bakhtin, os gêneros são tipos relativamente estáveis de enunciados. Nós vamos recordar também nessa sessão sobre os gêneros, estabelecidos a partir de um contexto temático e um determinado estilo, que possuem características e objetivos específicos. O estudioso aponta os gêneros do discurso, orais ou escritos, como fenômeno social em que os sujeitos se organizam para se comunicar. Então, vamos lembrar de um gênero, né, que todos conhecem, como vocês utilizaram no exemplo da sala de aula, né, meninas? Um bilhete, uma carta, é um gênero. Mas por que ele é um gênero? Porque, de certa forma, eu preciso comunicar com o outro através, né, de um aviso, de um bilhete. Então, eu vou escrever ali a minha comunicação, a informação do que eu quero, o que eu preciso, eu vou escrever em forma de um bilhete, por exemplo, e vai ser essa forma de comunicação. Então, esse é um fenômeno social, é algo que está ali na interação entre eu e o outro, né, para que aconteça. Então, Bakhtin classifica os gêneros do discurso em duas categorias, primários e secundários. Os gêneros secundários, eles são entendidos como de maior complexidade, como pesquisas científicas, romances, dramas, etc. Na utilização desse gênero, surge a necessidade de uma forma de comunicação imediata, mais próxima das situações cotidianas. Então, neste caso, os gêneros primários, que são entendidos como gêneros simples, como letra de canção, carta pessoal, adivinha, anúncio publicitário, piada, entrevista, fábula, receita, cardápio, manual, poema, conto, notícia, entre outros. Então, o gênero primário, vocês entendem como esse texto, que é um texto mais simples, a escrita dele, ela não tem muita sofisticação como o grupo 2, que é dos gêneros secundários, que são os romances, dramas, crônicas, artigos de opinião. Agora, nos primários, nós temos, por exemplo, anúncio. Um anúncio tem uma escrita bem simples, né? Vende-se uma casa rosa, tal, no alto do morro. Então, ali tem um anúncio. Uma piada. Uma piada é bem simples a escrita, né? Pode ter ali metáfora e tudo mais, mas é simples. Uma entrevista em base de pergunta e resposta também é de uma forma simples. Uma charge, né? Uma charge, assim, que é gostoso de ler charge, né? Quem gosta de ler aí charges, né? Tem ali a questão, às vezes, só de 2, 3 quadrinhos, né? Às vezes não tem muito, às vezes é um quadrinho só, a charge,
ali já tendo ali toda a questão metafórica e enunciativa. E aí, os secundários já são muito mais complexos, como nós vimos. Recentemente, Marcuski tem se apresentado como um estudioso de grande relevância no que diz respeito ao aprofundamento do estudo sobre gêneros. Sobre sua ótica, o autor defende a ideia de que se comunicar utilizando um gênero é, na verdade, utilizar-se de um texto. Por isso, ele passa a empregar o termo gêneros textuais. Então, Bakhtin dizia gênero discursivo, porque ele tratava, né, o gênero como um discurso, é um fenômeno social. E Marcuski, ele já traz, né, atualmente, um outro significado para os gêneros, que ele já trata de gêneros textuais, porque ele diz tudo onde se tem o texto é tratado como gênero textual. Então, se alguém deseja debater uma situação polêmica, como a questão do aborto ou a condição política do país, por exemplo, terá de elaborar seu discurso em um artigo de opinião, gênero apropriado para tal circunstância. Meu Deus, se fosse assim, né? Eu tenho uma opinião política, então eu tenho que fazer, então, meu artigo de opinião para falar aí a minha opinião, né, sobre tal assunto. Então, nesse caso, é esse gênero que depreende a argumentação contra ou a favor em questões controversas por meio de possibilidades de respostas, análise e reflexões que sustentem a posição a ser defendida, contrapondo ou contestando aquelas consideradas contrárias àquilo que se defende. Então, as atividades escolares envolvendo a oralidade se apresentam de forma esporádica, ficando por vezes apenas nas leituras em voz alta, promovendo poucas possibilidades de aprendizagem significativa em relação à linguagem falada culta. Então, para Cato, a função da escola na área da linguagem é introduzir a criança no mundo da escrita, tornando-a um cidadão funcionalmente letrado. Isto é, um sujeito capaz de fazer uso da linguagem escrita para a sua necessidade individual de crescer cognitivamente para atender às várias demandas de uma sociedade que prestigia esse tipo de linguagem como um dos instrumentos de comunicação. O que Cato quer dizer com isso, né? Que nós temos aí a questão muito grandiosa, né, dentro de uma escola, que é a oralização. Então, trabalhar a oralidade e trabalhar a oralidade formal. A oralidade formal, nós vamos entender que são aí a contação, por exemplo, de histórias, e aí o professor está trabalhando a oralidade formal, porque ele está ali contando a história e ele está se atentando aos vocábulos, como a história está ali sendo narrada, ele está tentando ali seguir conforme ali está no livro. Então, é uma contação de histórias, né, usada ali na oralidade formal. Então, na oralidade informal, seria as rodas de conversa em que o professor, ele vai fazer uma roda de conversa, mas ele não vai ficar analisando ou corrigindo os seus alunos. Ele vai ouvir os seus alunos, ele quer que os alunos se expressem, ele quer que os alunos falem, para que ele possa entender primeiramente as ideias que os alunos trazem, os conceitos que os alunos sabem,
os conhecimentos que cada aluno sabe, que traz consigo, conhecimento, vamos dizer que nós falamos conhecimento de um aluno que o aluno já tem. Então, a função da escola, né, é realmente colocar ali todo o conhecimento que o aluno já tem e alinhar com este conhecimento mais estruturado, que é o formal. Então, fazer essa transgressão que o aluno já sabe, ele já oraliza, mas ele precisa também fazer ali, no caso, a padronização, né, da sua escrita, ele precisa aprender ali as regras da língua padrão, as regras da língua formal. Então, a partir do que aquilo que ele sabe, o professor vai induzir o aluno a aprender a língua formal. Então, na oralização, no caso, na informalidade, o professor não é necessariamente, ele precisa ficar ali o tempo todo corrigindo o aluno, porque se corrigir demais, os alunos não falam mais, né? Eles acabam não falando. Isso inibe, né? Isso faz com que o aluno, de repente, ele se feche e não converse, não fale as suas ideias, não fale o que ele pensa. Então, Cato, em 2002, compreende ainda que a chamada norma padrão ou língua falada culta é consequência do letramento, motivo porque, indiretamente, a função da escola desenvolver no aluno o domínio da linguagem falada institucionalmente aceita. Então, para que o aluno chegue, né, a vamos dizer, ao letramento, realmente aí é necessário muito trabalho, muito planejamento, utilizando sequência didática, utilizando gêneros discursivos, utilizando várias atividades com a oralização e com a produção textual. Então, tudo isso vai formar o quê? Conceitos, né? Conceitos ali na cabecinha dos alunos. Então, esse aluno, às vezes, ele não tem essas possibilidades, ele não tem isso dentro da casa dele. Ele não vê os seus pais lendo, ele não vê a família fazendo ali, tendo algumas atitudes de repente, ensinar ele sobre tais coisas ali, tais conceitos. E na escola é onde ele precisa ter isso. Então, o professor utilizar aquele tempo que ele tem, 4 horas, né, ali na escola, durante 4 horas, o professor saber aproveitar bem este tempo. Então, mesmo que seja ali uma abordagem de forma lúdica, utilizar também, né, muitas outras abordagens dentro do aprendizado da linguagem que possam beneficiar também esse aluno na construção de conceitos, né, na elaboração aí do seu letramento. Então, o professor, com certeza, principalmente de língua portuguesa, nas séries iniciais, precisa se atentar e é responsável, sim, pelo letramento dessas crianças, né? Então, ora, se a finalidade da escola é favorecer a aquisição da língua padrão no contexto oral e escrito, ela falha quando não trabalha a língua na perspectiva oral e parte do contexto escrito como modelo, desconsiderando as especificidades de cada contexto oral e escrito. É recorrente a ideia de que as duas modalidades são uma só, caracterizando o equívoco de que se fala como se escreve e vice-versa. Vocês sabem que não é, né? É diferente, são aí dimensões diferentes, são modalidades diferentes. A fala e a escrita,
Então, a escrita, com certeza, é o foco da nossa sala de aula, é o foco da aprendizagem. Mas, então eu não vou corrigir nenhuma vez o aluno. Não, vai ter os momentos de correção. Mas, às vezes, não na frente de todos os outros alunos, né? De repente, pode ser uma correção que pode ser, né, ali na hora que você está vendo o texto do aluno. Aí você pode corrigir. Quando você falar assim, olha, você não pode falar dessa forma, tem essa forma para se falar. Então, tem que ser algumas correções aí ponderadas, né, para que não possa ter aí a inibição desse aluno. Então, dessa forma, é importante que a prática docente associe a modalidade oral a uma proposta sociolinguística de ensino-aprendizagem da língua materna, caracterizando a variabilidade da língua e partindo do princípio de que não existe nenhuma relação de causalidade entre o fato de nascer em uma determinada região, de ser de uma classe social determinada, de falar de uma certa maneira. Os falantes adquirem as variedades linguísticas próprias à sua região, à sua classe social, etc. Então, nós temos que ter esse cuidado como professores, pela questão até mesmo de não ser ali uma pessoa que vai discriminar, não discriminar, é discriminar, pela questão ali, né, de classe social, da sua região, de repente, essa pessoa não essa criança, ela não é daqui, de Mato Grosso, ela veio de outro lugar, então ela tem um dialeto diferente, ela tem um sotaque diferente, então realmente o professor, ele não pode elucidar isso numa sala de aula, ele precisa tratar ali todos com igualdade, tá? Nesse sentido das diferenciações linguísticas, pelas questões regionais. Eu até coloquei numa atividade para vocês, né, sobre isso. Eu ia falar isso aí, eu ia falar mesmo, a nossa discursiva que você colocou lá. Então, professora, por exemplo, é igual, de acordo com o teórico, né, fala que nós não devemos, realmente, não devemos, porque cada um tem a sua cultura, a sua maneira. Sim. Eu até coloquei lá que cada região tem o seu, como é que fala? Linguajar regional, né? Isso. Então, mas que o professor em si ele tem que, a ortografia sim, corrigir, mas a questão da linguagem regional, não, né? Não, ele não pode colocar assim, por exemplo, frisar que aquele aluno está falando de tal forma. Ele vai mostrar de uma forma geral para todos os alunos, mas ele nunca vai apontar os alunos. Né? Então, de repente, o aluno ele vai começar a perceber, naturalmente, ele vai percebendo, nossa, mas eu falo bicicleta, mas a professora está falando só bicicleta. Né? Então, nem sempre o professor, olha, não fala bicicleta, né? Já apontar e deixar aí a criança, de repente, né, ela não vai mais falar. Na aula, ele não quer mais nem falar. Então, é uma questão aí de cuidado, de como, né, falar, como apontar esse aluno dentro da sala de aula. E realmente nós precisamos, sim, respeitar, porque a questão de regionalidade, de diferenças linguísticas existem, e aí é tudo analisado por uma área de estudo. A sociolinguística tem pesquisas fantásticas que analisam por que tal região, por exemplo, por que aqui em Mato Grosso as pessoas, né, que usam de tal forma. Lá em tal região, né, fala pete, ali fala bicicleta, e tal lugar fala. Por quê? Por que que isso acontece? Se há várias pesquisas que mostram que tem influência, por exemplo, da língua espanhola, né, no nosso estado,
que teve muitos espanhóis que vieram, né, para Mato Grosso, no início aí da colonização, no início, né, da tomada de terras e tudo mais, da questão de povoamento, né, de Mato Grosso, tiveram muitos espanhóis. Então, tem muita proximidade dessas palavras com o espanhol, né, com o castelhano, pela questão aí que é perto também, né, de outros países, né, da Bolívia, que tem as cidades que são fronteiras também, que tem essa marcação linguística. Então, nós professores também temos que, de repente, pesquisar e saber por que no Mato Grosso se fala dessa forma e dessa forma. Então, aí algumas influências, né, desde lá da formação linguística, né, dentro da história da formação linguística aí do nosso estado. Então, fazer esses apontamentos e achar que um dialeto, um sotaque é mais bonito que o outro. Nossa, mas o sotaque do fulano é mais bonito do que daqui. E nós não temos, né, questão de mais bonito, menos bonito. Nós temos diferenças. Então, é bem legal, né, vocês lerem aí também alguns textos, né, que falam sobre a sociolinguística, as diferenças regionais que existem aqui em Mato Grosso. Por quê? De repente, você vai identificar isso em seus alunos. Você vai identificar realmente que ele morava em tal local, ele veio aqui, né, para a capital e ele morava em outra cidade, e lá nessa outra cidade, nessa região, tem mais esse sotaque tal. Então eu já consigo identificar, mas eu não posso realmente apontar, eu não posso discriminar este meu aluno, né? Então, gente, é isso. Nós falamos bastante hoje, né? Vamos dar algumas informações aí para vocês. Nós temos a nossa avaliação oficial 2, né? Que será aí disponibilizada na semana que vem, a partir do dia 10 e vai até o dia 19. E aí, o conteúdo dessa avaliação, qual será o conteúdo? Será a unidade 3 completa, né, que nós já vimos, e a unidade 4, somente as seções 1 e 2, tá? Então, unidade 4.1 e 4.2, sendo as seções 1 e 2. E aí, a nota desta avaliação neste bimestre será de 4.000 pontos. Então, vocês já fizeram todas as atividades parciais, né, equivalendo aí a 1.500 pontos. Quem fez até o dia 29, aí já corrigi, já postei, e vou postar mais atividades essa semana, né, das pessoas que fizeram no final de semana, e fizeram até o dia de hoje, aí eu vou estar postando também. Na verdade, pedindo, né, solicitando aí a inclusão dessas notas, né? Então, gente, é isso. Tem alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida quanto a esses informes sobre a aula de hoje? Tudo tranquilo? Ave, silêncio. Pois é, eu que fico aqui angustiada, Tiana. Aí eu meu falo Deus, alguma coisa. Que bom que você Estudar, falou. né, professora? Temos que estudar, mas está tudo bem. Isso. E qual que é a orientação da professora Leandra para vocês estudarem? Você lembra? Você lembra? Eu? Não lembro. Fichamento! Lembra que... Professora? Inclusive, ontem, no trabalho da professora Maria de Lourdes, eu falei, gente, por que eu não fiz um fichamento bem melhor para poder até explicar? Porque 10 minutos seria o ideal, o fichamento, bem mais prático, né? E é verdade que tanto eu gosto, o fichamento para mim é melhor.
Verdade. Sim, vocês se preparam muito bem, porque daí já pensou, você pega 2 horas de estudo, você faz o fichamento ali das 2 sessões, eu acho que dá para fazer das 2 unidades. Já. 2, 3 horas de estudo, você já faz ali, né, um fichamento. Então, você, né, tem ali uma produtividade quando você faz fichamento. É Então, minha orientação lá desde sempre é o fichamento. Vamos lá, façam um fichamento, não é avaliativo, né? Não temos mais avaliações aí, é para o estudo pessoal. Faz lá, sessão por sessão, lá tem os títulos, subtítulos, e aí você vai fazendo, é bem legal fazer dessa forma, porque daí você não vai precisar ficar, na hora que você está fazendo a prova, você vai precisar ficar relendo, né, todo o conteúdo, então você já tem estudado ali o conteúdo. Que praticamente, né, gente, é uma prova de consulta, né? Eita, meninada. Mas é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês me encaminhem aí durante a semana, tá? Pode por mensagem no AVA ou pelo WhatsApp. Estou aí à disposição aí para vocês me enviarem aí as dúvidas, tá? Então, na aula que vem, nós teremos a última aula, a unidade 4.3, que não vai estar na prova, e aí a prova já vai estar disponibilizada para vocês, né? Mas a nossa aula termina na semana que vem, a aula normal, e vocês já terão aí a prova também disponibilizada no AVA, para vocês realizarem aí nesse período, tá bom? Gente, agradeço a atenção. Tá ótimo? Tá, valeu, professora. Obrigadão. Bom final de semana, um abração. Obrigada por tudo. A participação de vocês, meninas guerreiras, que ficaram até o fim, né? Só tá eu, Grace e a Ellen? Só. Mas tá bom. Tá joia. Um abraço, gente. Fica com Deus. Tchau. Bom final de semana, professora. Beijo para vocês, tchau. meninas. Também. Para você também. Tchau. Tchau.